Olá, como vão? Tudo bem? É um prazer imenso podermos conversar aqui hoje, tocando num assunto de extrema importância e também no sentido de homenagear as mulheres, fazendo referência à data de ontem, 8 de março, aonde as mulheres, acima de tudo, necessitam que nós trabalhemos pelo respeito a elas, pelo respeito àquilo que elas são, fazem, promovem. Dessa maneira, nós acreditamos ser importante as reflexões que foram propostas na dissertação de mestrado que eu desenvolvi no Centro Universitário em Horizontes, no qual, inclusive, agradeço aqui a oportunidade de poder conversar, apresentar um pouco do que foi a construção dessa dissertação e as considerações importantes no que tange a uma área que é considerada uma área muito masculinizada, que é a área da segurança privada, mas falar da presença da mulher nesta área e também podermos refletir sobre as necessidades de melhoria também nesta área da segurança privada em relação àquilo que nós precisamos construir nesse mundo no sentido de mais igualdade nos direitos, nas oportunidades. Dessa maneira, eu quero apresentar para vocês a minha dissertação. Ela foi desenvolvida por mim, Carlos Anandrez, e teve como orientador o professor Dr. Luciano Zilli Pereira, do Centro Universitário em Horizontes. Ela teve o título de Relações de Gênero na Segurança Privada, um estudo de uma empresa de segurança privada localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Posteriormente, nós tivemos um artigo desta dissertação aprovada e apresentado no CEMEAD 2020. O artigo teve o mesmo título, Relações de Gênero na Segurança Privada, com um subtítulo um pouco diferente, que é Estudos com Guardiãs em uma organização do Sudeste brasileiro. Então, dessa maneira, acho que é importante a gente apresentar ali uma introdução, uma contextualização da construção dessa ideia da dissertação. Porque nós temos percebido ao longo da história, nós podemos buscar o feminismo avançando e os ganhos sociais das mulheres, os ganhos políticos das mulheres no contexto social em diversas partes do mundo que vem acontecendo. De qualquer maneira, a gente pode ainda voltar para o outro lado, que quando a gente olha para as organizações, nós vamos perceber que ainda no tratamento organizacional percebe-se uma grande diferença de tratamento no que tange a questão do gênero, um tratamento diferenciado a homens e mulheres. Nós vamos, inclusive, entender que nesse contexto histórico nós tivemos aí uma modificação do conceito de gênero. Antes focado só na perspectiva biológica, agora dentro de uma perspectiva dos papéis que são realizados. E aí, nessas vitórias feministas, nessas vitórias das mulheres, se inserindo de uma maneira mais intensa no mercado de trabalho, mesmo havendo essas diferenças que citamos, nós podemos apontar ainda a inserção das mulheres em mercados que antes eram considerados exclusivamente masculinos. Podemos citar, por exemplo, as polícias, as forças de segurança pública, de maneira geral. Podemos citar as engenharias, como exemplo. E hoje
nós vamos aqui apresentar a inserção das mulheres na segurança privada, né? Também uma área antes considerada eminentemente masculina, ainda o é no sentido do que representa, mas aí a gente resolveu aprofundar o olhar sobre essa perspectiva. A segurança privada, para quem não conhece, ela é um setor em pleno crescimento, mesmo diante das crises econômicas do país. É um setor que ainda permanece apresentando um grande número de trabalhadores. E, para se ter uma ideia, a FENAVIST, que é a Federação das Empresas de Segurança, em 2019, apresentou 553.900 trabalhadores ligados às empresas de segurança privada. Contingente esse maior até do que o contingente das polícias. Tá? Agora, um agravante nisso, 90,3% desse contingente nós estamos falando de homens, ou seja, menos de 10% desse contingente todo são mulheres. E isso já demonstra um desafio que é tanto a inserção quanto a permanência e a ascensão das mulheres nesta área. Tá? Então, nós temos a segurança como esse setor eminentemente masculinizado e originário dos meios militares, né? Principalmente. E talvez por isso tenha um pouco dessa feição. E da mesma maneira que os meios militares vêm sofrendo uma pequena mutação, nós podemos dizer também que na segurança privada isso tem acontecido de uma maneira ainda lenta, mas já tem acontecido. Tá? Porque se traz uma visão normalmente, tanto nos clientes, quanto em boa parte da população, quanto nas próprias empresas, uma visão institucionalizada de security man, ou seja, o que é aquele que tem que fazer a segurança. Segurança não é um aspecto que envolve a perspectiva da mulher. Então, essa visão ainda permeia as empresas de segurança, ainda permeiam o mercado de segurança quando pensa na contratação dos vigilantes, na sua área operacional, principalmente, dos vigilantes ou guardiãs, como nós chamamos também as vigilantes femininas. Então, as mulheres, hoje, no desenvolver das nossas pesquisas, nós conversamos com um coordenador de uma escola de vigilância de Belo Horizonte e constatamos que 20% dos alunos que se matriculam ali são mulheres. E é interessante, porque nós temos ainda, num contingente pequeno, mas 20 são mulheres, ou seja, as mulheres estão buscando esta área, né? Porque para trabalhar na área de segurança, nós precisamos, conforme a legislação, que esses vigilantes tenham a formação num curso. Tá? Então, hoje, 20% em média das mulheres, do contingente de alunos são mulheres, porém, nas empresas, né, como a gente viu, o contingente ainda é menor. Nessa, particularmente, que nós vamos atuar, nós vamos ver isso também. Mas nós vimos aí no mercado menos de 10%. Tá? Então, ainda há uma queda. Há um grande contingente buscando, mas desse contingente não é efetivamente aproveitado. Tá? Então, a gente vai perceber uma área ainda, em alguns estudos que nós buscamos, com muitos preconceitos, ainda apresentando discriminação e estereótipos em relação às vigilantes, né? Que elas são contratadas principalmente para poder fazer serviços receptivos, quando o serviço é mais na perspectiva do enfrentamento, mais na perspectiva da atuação direta na segurança, aí há uma preferência aos homens. Então, a gente percebe de uma maneira mais intensa vários estudos surgindo, principalmente analisando os meios militares, né, e tem sido mais comum. Então, surgiu essa oportunidade e surgiu esse nicho novo de
de um olhar sobre as questões do gênero para a segurança privada. Com isso, nós tivemos aí o nosso problema de pesquisa, a nossa pergunta-problema, foi exatamente como é que essas vigilantes ou guardiãs que atuam nesse setor operacional das empresas de segurança percebem as relações de gênero num ambiente eminentemente masculinizado. Então, o foco da nossa pesquisa trabalhou a perspectiva da visão delas sobre isso. Tá? Nós poderíamos trabalhar com outras visões, né? E isso pode ser, inclusive, um complemento de pesquisas futuras. Né? A visão dos gestores, a visão dos vigilantes masculinos, mas nessa pesquisa especificamente, nós buscamos compreender, analisar o olhar delas sobre essa atuação nas áreas operacionais das empresas de vigilância. Com isso, nosso objetivo principal dessa pesquisa foi descrever e analisar as relações de gênero na segurança privada, na percepção das vigilantes que atuam numa empresa do setor de segurança privada que está localizado aqui em Belo Horizonte, no Sudeste brasileiro. Definimos alguns objetivos específicos, e esses objetivos específicos foram, inclusive, o nosso norte para poder definir as perspectivas do olhar que nós teríamos sobre essa pesquisa, para direcionar, inclusive, as nossas perguntas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, identificar as características que são exigidas para a contratação dessas mulheres, identificar e descrever os requisitos básicos necessários para que elas possam ascender a níveis mais elevados nessa estrutura organizacional das empresas. Identificar também e descrever os processos de trabalho e as relações de gênero nestes processos de trabalho nos seus setores de atuação. Identificar e descrever as condições de trabalho que elas têm em relação a recursos materiais, ao ambiente físico e para a realização de suas atividades, comparando isso com a perspectiva oferecida aos vigilantes homens, e analisar e descrever que estratégias elas têm utilizado hoje para se defender, ou estratégias de defesa, diante das circunstâncias de enfrentamento que elas têm nessa área. Tá? Diante de todo esse mecanismo estruturado do security man, dessa visão estereotipada, como isso se estabelece lá na condição de trabalho delas e como elas lidam para enfrentar essas condições. Então, dessa maneira, nós buscamos, em primeiro momento, uma reflexão e uma pesquisa em cima da perspectiva teórica. E quando nós falamos da perspectiva teórica, nós encontramos na bibliografia que foi pesquisada uma série de elementos que nos ajudaram a poder direcionar essa pesquisa e esse trabalho. O primeiro delas é o estudo de gênero propriamente presente nas relações sociais históricas. Então, o estudo sobre as relações de gênero, ou estudos de gênero, eles nos dão a condição de poder olhar a sociedade de uma maneira, por um viés que nós estamos definindo como gênero. Então, a gente consegue olhar aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos, psicológicos, sob a perspectiva do gênero. Então, esse é um primeiro viés teórico que tem acontecido de uma maneira mais intensa nas pesquisas do mundo acadêmico. Outro aspecto muito importante que a literatura tem apresentado para nós é que, nos estudos das relações de gênero, o aumento dessa participação feminina, como é que ela não ocorreu assim de uma maneira intensa e necessária para a nossa sociedade ainda, tá? Porque a visão patriarcal da sociedade ainda permanece e, consequentemente, essa visão está presente nas organizações dessa sociedade. Tá? E isso gera preconceitos, isso gera segregações. Tá? Então, as mulheres, por mais que tenham ascendido no mercado de trabalho e em áreas, inclusive, que eram atuações exclusivas dos homens,
isso ainda está de uma maneira muito sutil, muito pequena, dentro daquilo que poderia ocorrer. Né? Então, a própria entrada da mulher, e essa é uma outra perspectiva que as pesquisas têm nos mostrado, que a literatura tem nos mostrado, a entrada da mulher no mercado de trabalho tem promovido uma própria mudança nas organizações, porque ela tem trazido para as organizações uma perspectiva de atuação diferenciada do que sempre tiveram. Tá? Nós também podemos dizer que, à medida em que as organizações reconhecem novas necessidades de atuação com o seu, perceberam que as mulheres teriam esses elementos para contribuir de uma maneira mais intensa. E isso facilitou o acesso das mulheres nesse mercado de trabalho. Tá? Então, nós podemos dizer que houveram elementos na nossa sociedade que demandaram a presença da mulher, inclusive o próprio esforço dela de mostrar a sua capacidade, mas nós podemos ainda avaliar que o próprio reconhecimento da sociedade por um perfil que a mulher traz se tornou necessário nas organizações. Tá? Agora, isso não significa ainda que esse espaço está plenamente ganho, plenamente aberto. Não, ainda é um espaço com muitos enfrentamentos. Tá? E um dos desafios que se apresentam é, inclusive, aquilo que nós chamamos de dupla jornada. Ou seja, as mulheres, mesmo ascendendo ao mercado de trabalho, ainda continuam como as maiores responsáveis pelo cuidar do lar, pelo cuidar da família. E isso acaba acarretando nessa dupla jornada, num efetivo, inclusive, cansaço e maior envolvimento da mulher em duas tarefas importantes do dia, né? A profissão e também a família. Tá? Então, isso, inclusive, tem se tornado, em muitas organizações, um limitador para que as mulheres consigam entrar nessas organizações e ascender, porque percebe-se e se avaliam que ela tendo que cuidar e dedicar um tempo à família e ao seu lar, isso acarretaria em prejuízos na sua atuação profissional e, consequentemente, isso gera uma certa discriminação, segregação no mercado de trabalho. A literatura teórica ainda nos mostra que a gestão da maioria das empresas, na sua alta cúpula, ela ainda está na mão dos homens, principal. E, estando na mão dos homens, eles acabam estabelecendo, através dos critérios daquela organização, formas de restrição e ascensão do feminino. Exatamente pela visão de mundo, essa visão patriarcal que ainda existe e permanece. Isso, inclusive, nas teorias, nós encontramos os estudos sobre o teto de vidro. Por que chamado teto de vidro? Porque não se percebe claramente, não se vê claramente nas estruturas das empresas esse limitador, mas ele existe, limitando que as mulheres possam ascender a cargos maiores dentro da empresa. Por isso, teto de vidro, falando dessa transparência no sentido de não visualização dessas barreiras que existem nas organizações. Ainda a nossa literatura mostra a ascensão das mulheres, né, nesses setores que antes eram exclusivamente masculinos. Tá? E um deles, a própria segurança, que é onde nós focamos o nosso estudo. Tá? As mulheres têm ascendido tanto na segurança pública, no aspecto das polícias civis, militares, guardas municipais, como também na segurança privada. E o nosso foco desse estudo foi em cima da perspectiva da segurança privada. Por fim, falando ainda das estruturas teóricas que embasaram a nossa pesquisa, é muito comum se perceber que as atividades que são ligadas à aplicação da lei, à vigilância, normalmente são atribuídas aos homens.
porque elas normalmente requerem uma repressão, elas requerem uma força física, e isso considera-se que não são características encontradas na mulher, o que, nos dias de hoje, podemos dizer que é um ledo engano. Nós temos muitas mulheres que apresentam características que podem muito bem fazer essa atividade. Então, a inserção das mulheres na área da segurança privada, entre outros aspectos, acabou acontecendo por uma necessidade ao contrário, uma necessidade das organizações e das próprias áreas de segurança de serem um pouco menos truculentas, tá? de exigir outras perspectivas, acabou abrindo a porta para a ascensão dessas mulheres com mais facilidade. Mas, mesmo assim, como temos dito, uma ascensão que está limitada. Metodologicamente, falando de como que a gente desenvolveu a nossa pesquisa e essa dissertação, foi uma pesquisa descritiva, no qual nós tivemos a perspectiva da abordagem qualitativa, não foi em cima de números, mas em cima de um aprofundamento que a abordagem qualitativa nos oferece, e através do estudo de caso. Então, o estudo de caso é o estudo desta empresa especificamente, localizada em Belo Horizonte, que nós aprofundamos esse olhar sobre as questões do gênero. Nossa unidade de análise foi focar nas relações de gênero que existem, e a unidade de observação focada nesta empresa de segurança privada em Belo Horizonte. Os sujeitos da pesquisa que fizeram parte são exclusivamente as vigilantes femininas, tá? E um gestor desta empresa de segurança que foi pesquisada. A coleta de dados se deu através de entrevista, uma entrevista semi-estruturada, ou seja, ela tem um padrão de perguntas, mas não está fechada somente àquelas perguntas, abre-se a possibilidade de alguma ou outra abordagem durante a entrevista, e foi feita com 11 vigilantes femininas, que foram definidas aleatoriamente, por livre e espontânea vontade delas de participar, mas todas funcionárias desta empresa que estava sendo pesquisada. Tá? Então, as entrevistas, na hora da sua análise, foram submetidas ao critério que a gente chama de saturação, que significa que, à medida em que as respostas se repetem continuamente, não há necessidade de mais entrevistas, porque as entrevistas se fecharam num mesmo pacote de respostas, vamos dizer assim. Tá? Então, os resultados eles são apresentados nessa dissertação por meio da análise categorial. Então, foram definidas algumas categorias de análise a priori, baseadas naqueles objetivos específicos, tá? E, a partir disso, durante aquilo que emerge das entrevistas, nós tivemos as subcategorias de pesquisa que foram analisadas. Bom, eu quero apresentar para vocês um pouco dessa empresa, para a gente ter uma noção de números, e também algumas frases que nós pincelamos nessas categorias que foram analisadas, algumas frases que remontam os principais elementos que foram buscados nessa pesquisa. Então, eu vou aqui tentar compartilhar com vocês uns slides. Deixa eu buscar aqui. Um minutinho. Vamos lá. Rapidinho. Tá dando probleminha, tá abrindo, viu, gente?
Vamos lá. Às vezes o arquivo fica um pouquinho pesado, demora um pouco para abrir, mas já está acontecendo. Pronto. Espero aí que vocês estejam visualizando bem esses slides da nossa apresentação. Então, como a gente mostrou, esse foi o título aí do nosso estudo, né? Falamos um pouco da contextualização, né? Esses elementos aí que nós já apresentamos. Então é isso. É falar um pouquinho agora da empresa em números. É aí que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Olha que interessante. Essa empresa pesquisada, uma empresa de médio para grande porte, né, é uma empresa com 1.398 funcionários na época da pesquisa. O grande contingente está exatamente na área operacional, que são os vigilantes e supervisores. Mas nós conseguimos perceber que, de 1.398, somente 112 são mulheres. Primeira coisa. Então, uma empresa, num aspecto geral, já dá para a gente perceber isso. O segundo ponto importante desses números, para a gente ver exatamente isso que a gente está falando, do desafio das mulheres de entrarem nessa área, que dos vigilantes, que são, nós temos 1.200 homens e 96 mulheres. Tá? Então, de novo, menos de 10% são mulheres do contingente dos vigilantes, que é o foco da nossa pesquisa. Quando a gente vai para supervisores, que é o cargo hierarquicamente logo acima dos vigilantes, nós percebemos um distanciamento ainda maior, que de 56, 54 são homens e somente 2 mulheres. Tá? E aí chama a atenção ainda para outros aspectos. De todo esse contingente da gestão da empresa, gerentes e diretoria, nós não temos nenhuma que é mulher. Tá? Quando a gente pensa tá? Então, e 6 homens nessa de ação e gestão da empresa. Então, não, para se ascender a cargos maiores, a gente já vê que não há grandes oportunidades ou condições para as mulheres. Quando a gente vai falar dos resultados dessa pesquisa, nós podemos ver que há 5 categorias que foram baseadas a priori a partir dos nossos objetivos específicos, que é o perfil profissional, o desenvolvimento funcional, as condições de trabalho, os processos de trabalho e as relações de gênero e os mecanismos de defesa. Tá? E essas subcategorias que são apresentadas aí, elas são fruto do resultado da pesquisa, ou do resultado das entrevistas. Do resultado das entrevistas, vamos trabalhar assim, a maior parte das respostas apontaram para o surgimento dessas subcategorias que foram estudadas e que nós vamos apresentar. Então, quando a gente entra no estudo da categoria do perfil profissional das mulheres, então, quer dizer, que perfil é procurado ou tem oportunidade nessas empresas, nós dividimos em 2 subcategorias: os critérios que são usados para a contratação e o processo seletivo. Quando nós falamos do critério para a contratação, aí trouxemos a frase de uma das guardiãs. Lembrando que é o seguinte, como nós não identificamos as pessoas que são entrevistadas, elas são identificadas como GUA 1, 2, 3, até 11, GUA de guardiãs. Tá? Então, é a forma que foi identificada as entrevistadas, até para que elas se sentissem mais à vontade para trazerem as suas respostas. Então, dentro do critério para a contratação, olha que frase interessante. Exigência
para a contratação, claro, até que não teve muitas não. Foi mesmo uma que tivesse alguma experiência e o curso, mas no mais não teve grandes exigências não. Tá? Então percebe-se que a grande exigência para a contratação do vigilante de maneira geral, e isso remonta também às mulheres, ter o curso de formação de vigilantes. Tá? Isso, inclusive, é uma exigência legal. Quando nós olhamos como é que foi o processo seletivo para a contratação das mulheres, outra guardiã responde assim: eu tive uma boa atuação na escola e ali eles me deram uma indicação para a empresa de vigilância e eu fui diretamente para a psicóloga que fez uma entrevista comigo. Então nós percebemos que o processo das empresas basicamente tem um processo de seleção, passa-se no psicólogo que faz um outro processo. Depois, inclusive, há até uma conversa com o gestor de segurança, seja do cliente, ou seja, do cliente e da empresa de segurança. No caso aqui, nós percebemos que as mulheres advêm principalmente por indicação. Tá? Então, seja do cliente ou, nesse caso aqui, como foi, da própria escola de formação. Tá? As vagas são tão poucas que aí o processo seletivo vai mais pela indicação do que uma contratação direta, abrindo-se a possibilidade no mercado. Tá? Quando a gente olha para a categoria de desenvolvimento funcional, a capacidade dela poder desenvolver-se e ascender na organização, uma das subcategorias é a carreira funcional. E aí a guardiã número 3 respondeu assim: a guardiã é muito difícil, falando da ascensão. Não vejo muito espaço. Não. A guardiã pode ir lá, vai fazer o curso, pode fazer o curso de extensão. Por exemplo, na nossa cidade não tem guardiã que trabalha no carro forte. Não vejo muitas oportunidades para a mulher, não. Não tem supervisora, não temos. Então, a gente percebe nessa fala o que sintetiza a maioria das respostas aí. E o que sintetiza a maioria dessas respostas? A pouca oportunidade para as mulheres ascenderem a outras funções. Tá? Já é pouco a oportunidade como vigilante, mas é menor ainda a possibilidade para ascensão. Tá? Nem para supervisão, e nem para outras extensões da área de segurança, como, por exemplo, a segurança pessoal ou a segurança de carro forte. Tá? Aí fica mais difícil ainda. Tá? Então, ela relata que a gente vê até um pouco assim de desesperança, né? De não ver espaço para poder ascender. Então, ou seja, a mulher aceita ser vigilante, pronto, e acabou. Tá? Porque ela não pode sonhar muito com outras oportunidades. É porque ela não vê na estrutura da empresa algo que valorize e dê condição para que elas sejam vistas, vamos dizer assim, para essas oportunidades. Um outro subcategoria é da qualificação profissional. E aí nós vamos ver um aspecto interessante. A guardiã 11 diz, na verdade, tudo tem que partir da pessoa, né? Ela buscar o crescimento, buscar aprimorar as coisas, e creio eu que muitas outras pessoas da empresa, sabendo que você está buscando aprimorar o seu currículo, pode ser futuramente de oportunidade. Pode ser oportunidade com você, algum processo seletivo para ver se encavar. Então, aqui a gente já vê exatamente a perspectiva de que, mesmo sabendo das poucas oportunidades, elas buscam se qualificar para que, quando alguma oportunidade surja, ela possa efetivamente ser aproveitada. Ou seja, elas não entendem que não será de outra maneira, a não ser se qualificando, e acabam se qualificando mais do que os vigilantes homens. Não há outra maneira dela ter uma oportunidade melhor que não se qualificando. Tá? Então, a gente percebe aí que as mulheres têm
que efetivamente cumprir o seu trabalho de uma maneira mais intensa, melhor, e se qualificar mais para conseguir, quem sabe, ter uma oportunidade de ascensão na empresa. Na outra categoria, quando nós falamos das condições de trabalho, que foi subdividido em 3 subcategorias: o ambiente físico, os equipamentos e o apoio institucional. Em relação ao ambiente físico, a Guardiã 9 diz: não tem diferença. O ambiente dá para eu fazer minhas atividades normalmente. Então, percebeu-se que, em relação ao ambiente que elas atuam, não há diferença em relação ao ambiente que os vigilantes masculinos atuam. Tá? Até porque esse ambiente de trabalho, basicamente, são oferecidos pelos clientes dessas empresas. Tá? Eles atuam nos clientes. Então, o ambiente é o mesmo para homens e mulheres, basicamente. Com relação aos equipamentos, ela diz, a Guardiã 3, novamente, o uniforme já é padrão. A mulher já vai ficar com uma característica bem masculina, embora tenha a diferença que o homem usa gravata e a mulher usa lencinho. Mas deixa a mulher bem masculinizada, uma vez que o uniforme que é oferecido é o mesmo. Então, a gente percebe que o uniforme, inclusive, é uma questão legal, ele tem que ser autorizado pela Polícia Federal nas empresas de vigilância, tá? Mas é um uniforme padronizado com uma perspectiva mais masculinizada na visão delas, tá? Que acaba masculinizando a mulher na visão delas. Particularmente dizendo para vocês, eu já vi, inclusive nas próprias entrevistas, algumas delas dizerem assim: olha, depois que eles veem a gente sem uniforme, muitos ali, quando elas estavam falando, inclusive, do assédio, que nós vamos falar daqui a pouco, elas dizendo assim: nossa, eles ficam assustados, falam: nossa, você que estava naquele uniforme, nem parece que é outra, né? Porque ele não caracteriza, não dá condição de visualizar a perspectiva do corpo feminino. Consequentemente, uma das questões do assédio é, inclusive, quando as pessoas veem elas sem o uniforme, o que prova que esse uniforme tira essa característica feminina das mulheres. Com relação e é interessante, algumas empresas autorizam a usar maquiagem, né, um brinco, outras não autorizam. Tá? Então, quer dizer, uma postura bem mais masculinizada e, creio eu, inclusive, tentando já prevenir os próprios processos e problemas de assédio que são comuns de acontecerem. Quando falou, então, do apoio institucional, a Guardiã 9 diz: quando você vai questionar os seus direitos, você é tirado do setor. Tudo isso eu já passei. E quando você liga para falar com o coordenador sobre o supervisor, ele simplesmente fala que não pode te atender. Então, elas estão dizendo da falta de apoio que existe a elas quando elas precisam, inclusive, reclamar ou levar aos superiores a forma com que são tratadas pelos supervisores homens. Então, elas têm uma dificuldade de se sentirem protegidas pela organização quando desse trato diferenciado nas relações de gênero por parte dos supervisores, que normalmente são homens. Então, aí um aspecto bastante interessante para a gente. Outro ponto, falando já das categorias dos processos de trabalho e relações de gênero, foi o nosso foco principal nessa pesquisa. Quando fala do processo de trabalho, a Guardiã 5 diz: faço tudo durante uma sem receio. Exemplo, as mulheres hoje lá no meu setor dirigem viatura. Se precisar, fazem. Ela fica no meio da pista, fechando o trânsito, direcionando o local. Essa guardiã, particularmente, trabalhava numa indústria. Tá? Então, isso ficou, de maneira geral, muito claro nas respostas das guardiãs. Elas entendem que elas têm todas as condições de realizar todas as atividades que são realizadas masculinas. Mas, em muitos postos de trabalho, elas acabam sendo segregadas de algumas funções, que são consideradas funções mais para o homem, do tipo fazer a ronda, do tipo quando tem que usar o armamento, né? Mas
elas reconhecem que elas têm a capacidade de fazer qualquer uma dessas funções. Tá? E é interessante, abordando essa perspectiva, que o curso de formação de vigilantes é o mesmo curso para ambos. Não há uma diferenciação do curso de vigilante para homens e para mulheres. Fazem o mesmo curso, passam pelos mesmos testes, mas na hora que isso chega no posto de trabalho, há diferenciações aonde colocam elas para executar. Mas elas se reconhecem nas mesmas condições dos homens. Falando das relações de gênero propriamente, o ponto central da nossa pesquisa, algumas citações, um pouco mais de citações, inclusive. A primeira, a Guardiã 7 diz: as empresas hoje em dia visam mais pelo lado masculino. São poucas as empresas que aceitam mulheres como supervisora. Eu tenho isso aí como uma experiência, porque eu trabalhei no shopping e sei disso, porque em vários setores da empresa de vigilância, a maioria deles são todos masculinos. A minoria feminina. Se tiver aí 4 ou 5 setores com vigilante feminina, é muito. Setores que não permitem a vigilante feminina, não aceitam, falam que é armado e precisa ser homem. Então aí a gente vê aquilo que nós falamos de uma visão já preconcebida, né? As distorções de visão, porque se tem armamento ou precisa de uma atuação mais intensa, aí não servem as mulheres, só podem ser os homens, considerando que só homens conseguem executar com êxito essa função. Né? A gente percebe aí ela dizendo, principalmente para a função de supervisão, né? A dificuldade que é ter essa oportunidade, que inclusive significa ter que coordenar a ação de vigilantes homens, que muitos não aceitam. Essa, inclusive, que já foi supervisora, comentou bastante os desafios que era direcionar a atividade para os homens que não aceitavam ela como mulher, dando a Guardiã 2 salienta brincadeira, entre aspas. Tem uma brincadeira que falam, os supervisores falam, do tipo, se colocar a guardiã para vigiar 10 tartarugas, 9 fogem. Então aqui a gente remonta as brincadeiras, as piadinhas que acontecem dentro do setor de trabalho, que visam sempre diminuir a capacidade da vigilante feminina, né? Que visam reduzir elas, feitas pelos homens, sejam os vigilantes, mas também os supervisores que as coordenam. Outra citação aí da Guardiã 4, ela diz assim, agora, para isso mudar, ela está falando das segregações, também vai ter que mudar a visão das empresas de vigilância e dos clientes. Tem que abrir a mente e ver que não precisamos nessa área somente de altura, de músculos, de força, mas precisa-se também de competência, de conhecimento, de atenção, de vontade de fazer. Então, veja a visão clara que ela tem da perspectiva de segurança. Segurança hoje como algo muito além de usar força. Aliás, uma perspectiva que nós estamos percebendo na evolução do processo de segurança é que a segurança está cada vez mais estratégica e cada vez mais utilizando inteligência do que propriamente a repressão e a força. Então, quando ela diz isso, a visão de que as mulheres não podem ascender e realizar determinadas tarefas é uma visão estereotipada de que segurança é algo que só determina pela força. Tá? E isso é uma visão equivocada e acaba essa visão equivocada e estereotipada, como dissemos, gerando dificuldades de ascensão e de acesso para as mulheres no seu setor de trabalho. Tá? Então, e ela fala outro aspecto que é bastante interessante. Principalmente os clientes que não aceitam a vigilante feminina. Tá? Eles querem o masculino exatamente por essa visão do security man estereotipada. Tá? Inclusive, na entrevista com o gestor de segurança, ele diz que, em termos de resultados, ele tem melhores resultados
apresentados pelas vigilantes femininas do que os masculinos, em linhas gerais. Tá? Tem bons vigilantes masculinos, mas que as vigilantes femininas, em linhas gerais, apresentam resultados melhores do que os vigilantes masculinos. E quando a gente analisou, por exemplo, o tempo de empresa dessas vigilantes estavam ali em torno de 5, 6, 8 anos na empresa. Ou seja, elas permanecem demonstrando a competência naquilo que fazem. Tá? Isso foi bastante elucidativo nas entrevistas que nós fizemos. Ainda em relação às relações de gênero, mais 2 citações. Uma da Guardiã 6. Só o fato de ser vigilante já dá esse poder. A gente está ali para ver os erros. Se tiver armado, claro, você também impõe. Somos os olhos de quem está relaxado. Então, aí a gente percebe a visão da Guardiã, e várias delas salientaram isso, o sentido de empoderamento que elas têm ao atuarem numa empresa de vigilância como guardiãs. O próprio fato de usarem um uniforme de vigilantes gera a elas um empoderamento de estarem ali cumprindo as normas, auxiliando na ordem do local. Então, isso mostra uma perspectiva bastante interessante que a área de segurança oferece também a essas mulheres. E uma outra citação, muitas, aí ela está falando de ser assediada, em outras empresas, inclusive nesta empresa de vigilância, não por funcionários da empresa de vigilância, eu estou falando do contratante. Então, foi uma coisa quase unânime pelas vigilantes, o fato delas, em algum momento, sentirem-se ou perceberem que tenham sido assediadas, seja pelo colega de trabalho, vigilante masculino, seja pelo supervisor, mas a maioria delas citando principalmente pelos clientes. Tá? Então, veja que interessante, o mesmo cliente que evita a contratação da mulher, e talvez isso seja um motivo, né? É só mesmo algo que, de repente, a gente possa se aprofundar depois, né? É aquele que assedia a própria mulher vigilante. E nas falas delas, elas têm que saber lidar com isso muito bem, porque muitas vezes, como elas não cedem a esse assédio, elas acabam sendo deixadas de lado, saem do setor, são retiradas do setor, como uma retaliação desse gestor da empresa contratante do serviço. No mecanismo de defesa, ou seja, como elas lidam com exatamente esses desafios vivenciados nos seus postos de trabalho, a gente percebe o seguinte, em relação às normas institucionais. A Guardiã 2 diz, eu me senti constrangida. Diante do constrangimento, me vi necessidade de dar a resposta para ele, que não cabia a mim. Era a norma da empresa, ou seja, a norma da empresa, utilizar a norma da empresa como um escudo para se proteger devido ao desrespeito que elas tinham, sejam de clientes, de visitantes dos seus clientes, não respeitando a função delas por serem mulheres. Consequentemente, elas precisavam se defender utilizando as normas institucionais para justificar aquilo que estavam fazendo. Porque, na visão dessas pessoas, por ser mulher, ela não poderia atuar da maneira que estavam atuando, né, fazendo cumprir aquelas normas. E aí, uma da maneira de defesa que elas usavam era usar como um escudo da proteção desses ataques que recebiam exatamente as normas institucionais ao qual elas se serviam, ou serviam ali. Tá? Um outro ponto, falando dos mecanismos de enfrentamento, a Guardiã 3 diz, administro a dupla jornada com muita luta, porque não é fácil, é muito desgastante. Eu, por exemplo, tento sempre separar o trabalho da família. Na hora que eu estou no serviço, é meu trabalho. Aí não é família. Não tem que levar eles para lá. Meus problemas. Nada. É muito cansativo, mas trabalhar 12 por 36
nos dá grande oportunidade de administrar isso. No dia de folga, dá para você fazer as coisas de casa e ter o seu descanso. Então, aí a gente vê o mecanismo que é utilizado por elas para um outro grande desafio feminino, que é o desafio da dupla jornada. Então, como a própria busca pela área de segurança, porque é muito comum que exista na segurança essa escala que a gente chama de 12 por 36, que significa o quê? Trabalha-se 12 horas num dia e folga-se 36, para depois trabalhar 12 de novo. Ou seja, em linhas gerais, a gente está falando, trabalha dia sim, dia não. Ok? Então, essa escala oferece a elas a condição de poderem tanto cuidar do lar, da família, quanto também se manterem no mercado de trabalho. Então, essa também é um dos motivos que faz com que as mulheres busquem a área de segurança, busquem fazer o curso e tentar se inserir na área de segurança. Tá? Então, e é um grande desafio lidar com a dupla jornada aí. Sobre os resultados que as pesquisas nos mostraram, podemos sintetizar da seguinte maneira. A contratação ela se dá principalmente por indicação, não tem muito critério definido. Tá? A procura feminina se dá principalmente porque ela, na área de segurança, tem um pagamento e benefício melhor do que outras áreas oferecem. Tá? E a escala de trabalho, como eu disse agora mesmo, facilitam essa busca da mulher pela área de segurança. Elas têm, sim, ocupado mais espaços nessa área de segurança, mas ainda há diferenças de oportunidade e no tratamento em relação à questão do gênero, principalmente por parte dos clientes dessas empresas e dos gestores das empresas de segurança. Percebem, de maneira geral, uma grande dificuldade de ascenderem na hierarquia das empresas, conforme foi dito, principalmente porque elas salientam que elas não são observadas da mesma maneira que os vigilantes homens são observados. Elas não são percebidas. Essa foi algo que ficou muito patente nas suas falas. Elas normalmente são alocadas em atividades que são consideradas de menor risco, normalmente atividades para lidar com crianças, com idosos, com outras mulheres. Algumas se dizem, inclusive, contratadas porque o posto precisa ter uma mulher na vigilância para, às vezes, entrar no banheiro feminino, porque senão não seriam. Né? A forma que elas têm enxergado isso é interessante. Tá? E isso leva, claro, ao reduzido aproveitamento feminino, porque há uma visão de que elas são úteis só a algumas funções, a outras na área da segurança não. E reitero, fazem o mesmo curso de formação dos vigilantes. Tá? Então, normalmente estão alocadas em atividades receptivas e atividades que não têm uso de armamento. Ficou claro que existe uma visão estereotipada, que a força é um fator preponderante na área da segurança, e dessa maneira a mulher não atende a esse requisito. E por isso ela é mais segregada nesta área. Né? Identificou-se também a ocorrência do assédio sexual. Como eu disse, foi quase unânime na atuação delas. E uma maneira que elas usam para enfrentar tanto o assédio sexual como as brincadeiras, as piadinhas, o confronto por não aceitarem a posição delas, as falas que elas dizem são elas admitirem que tudo isso é uma grande brincadeira, levarem para o lado da brincadeira, não levarem muito a sério isso, ou mesmo desconsiderar, como diz o popular, fazer o ouvido de mercador, entrar no ouvido e sair no outro. Tá? E não dá muita atenção ao que estão falando, para que ela consiga continuar realizando a sua atividade. Tá? E, de alguma maneira, evitar que haja conflito, tá? E consiga, dessa forma, manter o seu emprego.
porque se houver o conflito, elas não se sentem protegidas para continuar. Há um risco grande delas serem retiradas dos postos de trabalho. Concluindo, então, o que a nossa pesquisa, a nossa dissertação apresentou, esse campo da segurança privada é um campo ainda que deve ser mais explorado, é um grande campo de estudo para ser explorado, e principalmente também nessas questões das relações de gênero. Nós podemos dizer ainda que a pesquisa apresentou a existência ainda de uma visão patriarcal, de divisão sexual do trabalho no setor da segurança, que apresenta, sim, uma ascensão das mulheres, mas com ainda preconceitos e grandes desafios na sua presença nessa área. Tal visão ela é principalmente instituída pelos gestores das empresas de segurança e de quem contrata os serviços, clientes dessas empresas, tá? Que são normalmente homens, tá? Dessas empresas clientes, tá? E da própria empresa de segurança. E a gente pode dizer que esse estudo ele contribui muito, contribui para as empresas de segurança do ponto de vista de que ela pode qualificar mais o seu serviço ao dar maiores oportunidades às mulheres. Né? Ela pode melhorar o seu processo de gestão de pessoas ao considerar o aspecto de gênero, ao dar oportunidades mais igualitárias. É também uma oportunidade de uma discussão do tema relações de gênero na sociedade de maneira geral. Tá? É já algo mais explorado, mas precisa ser mais explorado e discutido. Né? E, consequentemente, gerar nessa mesma sociedade, no mercado de trabalho e em toda a espécie de atuação aonde a mulher esteja, a oportunidade maior para elas. Um sentido de maior igualdade. Não é, a gente não está dizendo no sentido de tira os homens e coloca as mulheres. Não. Mas dar uma igualdade de condições de disputa desse espaço, vamos dizer assim, também para as mulheres, a partir do momento em que uma visão estereotipada deixa de ser a visão primordial, seja em que campo for. Tá? Então, de maneira geral, essa foi a perspectiva que nós utilizamos na nossa pesquisa. E queremos, com isso, dizer aí um muito obrigado a vocês por terem nos ouvido, a paciência, né? Desejando ainda um feliz Dia Internacional da Mulher, até porque o Dia Internacional da Mulher deve ser todos os dias. Né? O Dia da Mulher é o dia de ser respeitada, e ser respeitada é algo que deve acontecer todos os dias, em todos os lugares. E nós esperamos que com essa dissertação, esse artigo que foi produzido, nós possamos ter contribuído tanto para o conhecimento dos estudos das relações de gênero, mas também para que a gente melhore a convivência dentro de nossa sociedade. Agradeço mais uma vez a todos vocês, ao Centro Universitário em Horizontes. Um grande abraço a todos.